Depois de muita insistência dos amigos, Rodrigo decide acompanhá-los até uma balada, para tentar esquecer Luciana, que ainda assombra os seus pensamentos, e acaba encontrando a mal-amada da Clara e suas amigas, sozinhos. Clara alfineta Rodrigo ao perguntar se ele foi comemorar o seu divórcio. Ríspido e grosso, Rodrigo diz que tudo se deve graças a ela e a sua mãe. Incomodada com a acusação e o mau humor que Rodrigo não fez nenhuma questão de esconder, Clara decide ir embora e deixá-lo sozinho. Madalena, ao ver o quanto Luciana está triste com a separação com Rodrigo, aconselha a Paz sobre a necessidade de revelar a Luciana sobre a sua origem. Comovida com a dor de Luciana, Madalena diz a Paz que Cláudio Linhares provou que é um bom homem, e Luciana poderia ter tudo o que ela merecia ao seu lado. Ao mirar Luciana profundamente, Paz dá razão às palavras de Madalena, e decidida a vingar-se de todo o sofrimento que causaram a Luciana, diz que irá procurar Roselena e fazê-la pagar por tudo o que ela fez, e contará à sua família toda a verdade que esconde a alma podre de Roselena. Patrício visita Luciana e arranca dela vários sorrisos. Ele a convida para participar da primeira sessão de sua nova terapia. Com olhar terno e apaixonado, ele deixa claro para Luciana que, diferente de Rodrigo, um papel de divórcio jamais irá afastá-lo dela. Depois do jantar fracassado, Constância encontra Roselena plena e feliz e se assusta. Roselena pede desculpas a Constância e reconhece que andava muito estressada depois da chegada de Luciana, mas com um sorriso estranho no rosto. Diz que com a separação de Rodrigo e Luciana, a filha de Cláudio Linhares irá voltar para o seu povoado e sairá de suas vidas para sempre, e que a sua família voltará a ser unida como era antes, e pede para que Constância ajude a reconquistar o amor de Rodrigo. Confusa das ideias, Roselena conta para Constância que contou para Cláudio Linhares toda a verdade, e que foi absorvida de seus pecados. Chocada com a frieza de Roselena, Constância se exalta, e a sacudindo pergunta que verdade ela contou para Cláudio Linhares, já que ele não foi defender a sua filha. Afundada em seus sentimentos prepotentes e arrogantes, Roselena apenas diz que mesmo que ela não acredite, Cláudio Linhares já sabe de toda a verdade, e deixa Constância sozinha. Esperançoso, Cláudio Linhares conta para Barreiras e sua assistente que conseguiu indícios que apontam uma fraude em sua assinatura, e que pode ser uma prova contra Maximino Torres Landa. Rodrigo tenta fazer uma surpresa para Patrício em seu primeiro dia de terapia, mas é ele quem leva uma tremenda surpresa ao encontrar com Luciana. Ao fim da terapia, Rodrigo se oferece para levar Luciana para casa, com a intenção de que Patrício voltasse para casa para descansar. Luciana aceita, mas após Patrício ir embora, e Rodrigo se distrair assinando os papéis para a próxima sessão, Luciana vai embora sem ele ver. Estela leva Madalena e Paz até a casa de Roselena, mas elas são recebidas por Brígida e Matilde, que informam que Roselena não está. Paz se recusa a ir embora sem falar com Roselena, e é acompanhada por Matilde até o seu quarto enquanto espera Roselena. Brígida tenta ouvir a conversa das duas, mas é pega por Matilde, que a manda procurar o que fazer, sozinhas. Paz conta para Matilde que está disposta a revelar toda a verdade sobre a origem de Luciana. Matilde tenta fazer Paz mudar de ideia, e justifica as atitudes de Roselena contra Luciana como um ato de medo, para que sua família não descobrisse a verdade. Indignada com a justificativa de Matilde, Paz diz que por Roselena saber que Luciana é a filha de sua amiga, seria o motivo para que ela tratasse bem, e não destruísse a sua vida como ela fez, e cheia de ódio, diz que não irá embora até revelar para todos a sua alma podre. Violeta tem a casa invadida por Marcelo, que tenta convencê-la que a ama. Revoltada com a sua audácia, Violeta deixa claro que nunca o aceitaria se soubesse que ele era casado, tentando amolecer seu coração. Marcelo diz que tem uma explicação, mas o que ele não esperava
é que sua esposa pegaria os dois juntinhos. Clara fica sem palavras a ser informada por Brígida, que a mãe de Luciana se atreveu a procurar a senhora Roselena em sua própria casa. Cláudio Linhares não consegue esconder o brilho que surgiu em seu olhar, depois que conheceu a mãe de Luciana. Ele conta para sua assistente, que conseguiu sentir em seus gestos simples, o grande amor que ela sente por Luciana. Alto não tem medo do perigo, ele vai até o salão onde Vicky trabalha, mas não contava que seria tão mal recebido pela dona, que deixa claro que não deseja vê-lo procurando por Vicky em seu salão, e diz que Vicky saiu com o seu tio Maximino, e por causa disso, está prestes a ser demitida se não resolver a sua situação amorosa em até 2 semanas. Não satisfeito, Alto procura Vicky em sua casa. Vicky leva o maior susto em vê-lo e tenta impedi-lo de entrar. Alto, com seu jeito manhoso e malandro de ser, tenta convencer Vicky a sair com ele, mas Vicky, ainda assustada pelas ameaças de Maximino, esclarece para Alto que precisa ficar longe dele para o seu próprio bem, e com um tremor que percorre todo o seu corpo, diz para Alto que Maximino é capaz de matar os dois e o manda embora. Roselena, disposta a enfrentar Paz, a recebe para uma conversa. Paz se apresenta como a mãe de Luciana e causa um breve tormento de emoções em Roselena, que se mantém paralisada com a sua presença por um momento. Paz não se intimida com a recepção fria e arrogante com a qual Roselena a recebe, e diz para Roselena que está disposta a contar para toda a sua família que tipo de ser desprezível ela é. Roselena, com uma postura firme, lembra para Paz que ela prometeu que iria desaparecer de sua vida. Imediatamente Roselena enche Paz com um turbilhão de acusações contra Luciana, supondo que Paz mandou Luciana para sua casa, com a intenção de lhe arrancar mais dinheiro. Furiosa com tamanha petulância, Paz exige que Roselena não continue a difamar o caráter incontestável de Luciana. Sem conseguir conter todo o seu ódio, Paz confessa que o que a motivou a procurá-la foi a crueldade com a qual ela recebeu Luciana, sabendo que ela era filha de sua melhor amiga. Paz deixa claro que irá fazer justiça, que Luciana merece saber de sua origem, e não vai permitir que mais ninguém lhe faça sofrer. Depois de ouvir Paz, friamente e sem piedade, Roselena também a acusa de mentir e enganar Luciana, e faz com que Paz pense o que Luciana e Cláudio Linhares achariam se descobrissem que durante tantos anos ela escondeu algo que mudaria a vida dos dois. Paz, amedrontada, diz que o seu amor por Luciana é verdadeiro, e que não teve a intenção de enganá-la, mas Roselena faz Paz duvidar de como se sentirá Luciana ao descobrir que ela não é a sua mãe, e completa que contar a verdade agora causaria para Luciana uma dor ainda maior, e que só depende dela decidir se ficará calada ou causará mais um sofrimento para a pobre Luciana. Mesmo com o coração fraquejando, Paz diz para Roselena que é seu dever pagar por guardar esse segredo, e que pretende fazer o que é melhor para Luciana. Ao sair, Paz se depara com o jovem Patrício, que a recebe com um lindo sorriso, ao saber que ela é a mãe de Luciana. Maximino, em uma conversa séria com Rodrigo, tenta descobrir se ele está sofrendo com a separação com Luciana. Rodrigo se faz de forte por um momento, mas acaba confessando que não a esqueceu, e se lamenta por ser tarde demais. Maximino encoraja Rodrigo a não desistir de Luciana, e diz que um divórcio não o impede de resolver o que ficou pendente. Movido por um ciúmes momentâneo, Rodrigo diz para Maximino que Luciana não é o que ele pensava, porque a encontrou nos braços de Cláudio Linhares, sem poder revelar a verdade. Maximino garante que nem tudo é o que parece ser, e pede para que Rodrigo não haja por impulso, motivado por ciúmes infundados, e garante que Luciana é uma boa mulher, o que deixa Rodrigo incomodado, por achar que Maximino está defendendo Luciana. Violeta se estressa com Marcelo e sua esposa, que decidem lavar sua roupa suja em sua casa. Revoltada, Violeta expulsa os dois a paneladas.
Rodrigo, encorajado por Maximino, vai procurar Luciana, mas não contava que seria recebido de uma forma nada amigável por um velho amigo. Luciana recebe uma ligação de Rodrigo e o confunde com Cláudio Linhares. Movido por um ciúme avassalador, Rodrigo ironicamente pede desculpas a Luciana, por não ser a pessoa que ela gostaria de falar, e em tom ríspido, ele pede permissão para levar Aride em um passeio em seu avião. Luciana pega Rodrigo de surpresa, ao dizer que talvez Aride não poderá ir, porque em alguns dias, eles estarão voltando para o seu povoado. A esposa de Marcelo faz questão de detalhar minuciosamente para Madalena o lugar onde Violeta trabalha, e que tipo de mulher aos seus olhos Violeta é. Madalena não aceita a forma arrogante e desrespeitosa com a qual Flor se refere a Violeta, e sem muitas palavras, manda ela voltar quando Violeta estiver e a expulsa sem nenhuma cerimônia. Violeta tem uma surpresa desagradável ao encontrar a sua mãe na porta da boate. Madalena fica pasma com o que vê, e sem conseguir guardar em seu peito a tristeza, lava sua alma ao deixar Violeta ciente de que ela a decepcionou. Violeta sem chão e nitidamente abalada. Pede perdão a Madalena por ter a enganado. Furiosa, Madalena tenta bater em Violeta, mas ao conter a sua vontade freneticamente, diz que aceitaria tudo de Violeta, menos ser enganada dessa forma. Mais tarde, Violeta, sem nenhuma pretensão, acaba escutando a conversa reveladora entre a sua mãe Madalena e Paz, onde, com o coração pesado pela culpa, Paz chega a comentar com Madalena que Luciana merece saber a verdade, de que ela não é sua verdadeira mãe, e mais, que Luciana é filha de Cláudio Linhares e Aurora. Cheia de remorso, Paz diz que não sabe como encarar novamente Cláudio Linhares sem ter que lhe contar a verdade, e para sua infelicidade, Cláudio Linhares aparece para dar boas notícias a Luciana. Paz o recebe com muita simpatia. Cláudio Linhares avisa que já preparou tudo para o regresso de Luciana para o seu povoado. Luciana chega a tempo de ouvir as boas notícias. Cláudio Linhares aproveita para mostrar a foto de sua esposa Aurora para Luciana, que ao ver fica encantada, e pergunta a Paz se há entre elas uma semelhança. Paz, mostrando naturalidade e aparentemente uma tranquilidade, confirma a semelhança entre as duas, ao ver Luciana e Cláudio Linhares juntos, como pai e filha. Tentando fazer da vida de Vicky um inferno, Maximino exige que ela vá vê-la em seu horário de trabalho. Vicky pede para Maximino ser mais compreensivo por ela não ter como sair no horário de trabalho. Maximino se exalta e a puxa pelos cabelos ao dizer que ela terá que escolher entre ele e o seu trabalho, se humilhando. Vicky diz que não quer perdê-lo, e que o seu trabalho é importante. Furioso, Maximino decide que ela ficará com o trabalho e nunca mais irá vê-lo. Roselena, querendo ser a irmã sensata e protetora, diz para Constância que o seu namoro com Oscar é ridículo. Com olhar debochado, Roselena faz Constância se sentir mal, ao dizer que ela é velha para estar namorando como uma adolescente, e que os homens sempre irão preferir mulheres mais jovens, e sem nenhum constrangimento e pudor, pergunta como Constância irá se sentir quando Oscar ver o seu corpo que não é mais de uma jovenzinha. Clara pede para Roselena ajudá-la em seu novo plano para reconquistar Rodrigo, e diz que irá fazer circular boatos de uma viagem, e que precisa encontrar-se sozinha casualmente com Rodrigo em sua casa para uma suposta despedida. Roselena garante para Clara que fará Rodrigo ir à sua casa, e que o restante ficará por conta de seus encantos. Sarcasticamente, Julieta deixa escapar que Roselena é boa na arte de enganar, porque fez com que Cláudio Linhares acreditasse que a sua filha está morta, o que deixa Roselena momentaneamente surpresa, mas, assumindo o controle da situação, Roselena deixa claro que agora elas são cúmplices, e que para ela será mais fácil jogar toda a culpa do que foi feito contra Luciana para as duas, e dizer para Rodrigo que ela, como mãe, só quis protegê-lo, e deixa claro para Julieta e Clara que é capaz de tudo. Rodrigo encontra Luciana e Cláudio Linhares juntos.
bem no momento em que Luciana estava se despedindo dele, o que faz com que Rodrigo aumente ainda mais as suas suspeitas. Educadamente Cláudio Linhares o cumprimenta, Rodrigo tentando reprimir o seu ódio. Faz uma sutil insinuação de um possível romance entre Luciana e Cláudio Linhares, que acaba sendo mais alimentado, ao Luciana responder que nunca encontrou um homem como Cláudio Linhares, que é bom e a trata como ela merece. Violeta consegue o perdão de Madalena, e joga uma indireta para Paz, ao dizer que Luciana poderia ter uma vida melhor. Assustada, Paz pergunta por quê. Violeta, sem arrodeios, diz que sabe que Cláudio Linhares é o pai de Luciana e que ela merece saber a verdade, e garante para Paz que Luciana jamais a desprezaria ao descobrir que não é a sua filha. Decidida a contar toda a verdade, Paz liga para Cláudio Linhares e diz que precisa vê-lo para falar sobre Luciana, e deixa Cláudio Linhares bastante curioso. Ignorando totalmente a presença de Roselena, Paz diz a Patrício que ele é exatamente como Luciana falou. Com um sorriso radiante, Patrício diz o quanto gosta de Luciana, e reforça o quanto ele a acha especial. Paz se despede de Patrício dizendo que o sentimento que ele tem por Luciana também é o mesmo que ela sente por ele. Patrício pergunta para Roselena por que a mãe de Luciana foi procurá-la, sem nenhum remorso. Roselena conta que Paz foi reclamar injustamente pela forma que ela tratou Luciana, e a acusou de ser a responsável pelo seu divórcio. Patrício concorda com as acusações de Paz, e diz que está decepcionado com Roselena. Constância fica chocada com a postura fria e cínica de Roselena ao contar sobre a visita de Paz. Roselena, nitidamente confiante, garante a Constância que Paz não é páreo para ela, e diz que a convenceu a levar Luciana de volta para seu povoado, e garante que a vida de sua família será como era antes. Constância, assustada com tamanha confiança sombria de Roselena, diz que realmente não a reconhece. Rodrigo pede para falar um momento com Luciana na esperança de se reconciliarem, mas Luciana aproveita para devolver o seu presente, o que deixa Rodrigo decepcionado. Ele não consegue esconder seu descontentamento, e diz que queria resolver o que ficou pendente, e que não esperava que ela fosse lhe devolver algo que ele lhe deu com tanto amor. Curta e grossa, Luciana diz para Rodrigo que não tem mais nada para resolver com ele, e mais, que não quer mais vê-lo. Com orgulho ferido, Rodrigo diz que se arrependeu de ter ido procurá-la. Com o coração partido mais firme, Luciana o manda ir embora. Rodrigo respeita a vontade de Luciana, mas diz que irá com o coração ainda a amando. Alto aproveita a visita de Vicky à empresa e se declara para ela. Vicky, com medo de Maximino, deixa claro para Alto que foi ver Maximino e pede para que ele fique longe dela. Alto jura para Vicky que seu sentimento por ela é verdadeiro, e que será capaz de enfrentar o seu tio. Acreditando na sinceridade de Alto, Vicky acaba confessando que também sente algo por ele, mas que não pode pôr a sua vida em risco, e adverte a Alto que Maximino pode ser muito perigoso. Maximino encontra Vicky saindo da sala de Alto e pergunta o que ela estava fazendo. Assustada, Vicky diz que se enganou pensando que era o banheiro, e consegue enganar Maximino. Totalmente fora de si, Roselena, com aparência plena e serena, diz ao padre Honesto que Paz a procurou. Calmamente ela conta que Paz se convenceu que o melhor será levar Luciana para longe e fingir que nada aconteceu. Assim, tudo voltará a ser como antes. Chocado com a naturalidade com a qual Roselena narra os fatos, Padre Honesto diz que isso não resolverá os seus problemas, porque ela já sabe o que tem que fazer. Sem se importar com as palavras de Padre Honesto, Roselena beija suas mãos e o ignorando, se despede dizendo que ele é um homem muito ocupado. Paz conta para Luciana que foi ver Roselena, por ela ter lhe causado tantos sofrimentos, e deixa Luciana preocupada. Roselena procura Clara para contar que a mãe de Luciana se atreveu a procurá-la, e diz que Paz teve a audácia de procurar Rodrigo, e que enquanto Paz e Luciana estiverem na cidade,
O seu plano de casar com Rodrigo corre perigo. Roselena encoraja Clara a tomar uma atitude rápida, e reforça que ela é a esposa que ela deseja para Rodrigo. Furioso, Rodrigo diz para Marcos e Gabriel que Luciana simplesmente o desprezou e não quer mais vê-lo. Marcos e Gabriel tentam fazer Rodrigo entender que Luciana tem motivos para desprezá-lo, já que ele se divorciou dela há pouco tempo. Rodrigo, inconformado e obcecado, garante que o motivo do desprezo de Luciana é porque ela está saindo com Cláudio Linhares, e promete que não irá mais procurá-la, e mais, que irá voltar a viver a sua vida como antes. Roselena reúne quase todos para o jantar e adverte que será assim de agora em diante. Brígida estraga a noite de Roselena, ao contar que Luciana um dia já esteve sentada no seu lugar. Patrício, irritado com a intriga, diz que isso aconteceu quando Luciana ainda era uma Torreslanda, o que faz com que Roselena segure a sua fúria. A esposa de Marcelo vai até a casa de Violeta e encontra com Manuela. Sem meias palavras, ela diz que foi exigir que Violeta deixe seu marido em paz. Manuela fica surpresa e pensa se tratar de um engano, mas a esposa de Marcelo não a poupa. Diz que Violeta está saindo com seu marido, e que não se importou de eles terem um filho, e acaba revelando que Violeta trabalha em uma boate, e deixa Manuela fragilmente abalada. Clara põe seu plano em prática. Ela interrompe o jantar de Roselena só para dar a falsa notícia que irá viajar, e que talvez não volte nunca mais, o que deixa Melissa e Jana feliz. Roselena, cúmplice de Clara, diz que irá fazer um jantar de despedida para Clara em sua casa. Clara finge estar surpresa e recusa o convite para não incomodar, mas com a insistência fingida de Roselena, acaba aceitando. Depois de passear com Aride em seu avião, Rodrigo o leva para casa e se depara com Luciana. Curioso, ele pergunta se Luciana realmente vai embora. Luciana não faz nenhum suspense, e responde imediatamente que irá logo após a sua prova, e que nunca mais pretende voltar. Depois de se despedir de Luciana, Rodrigo fica surpreso ao encontrar com Patrício, que justifica sua visita a Luciana, com a intenção de ajudá-la a estudar matemática para sua prova, o que deixa Rodrigo com uma pontinha de ciúmes. O advogado Barreiras avisa Cláudio Linhares que o seu encontro com a senhora Paz será adiado por um momento, porque conseguiu que o juiz o recebesse para um encontro muito importante, que o ajudará no processo contra Maximino Torreslanda. Madalena tenta acalmar Paz, que fica aflita pela demora de Cláudio Linhares. Madalena diz que talvez contar a verdade para Cláudio Linhares pode ser um choque muito grande para ele, ao ponto de causar um infarto, e deixa Paz ainda mais nervosa. Roselena procura Rodrigo na empresa para lhe pedir perdão. Rodrigo friamente a ignora. Roselena conta sobre o jantar que dará de despedida para Clara em sua casa porque ela irá viajar, e pede para que Rodrigo compareça. Maximino diz para Roselena que mandará Rodrigo para o Canadá a trabalho. Roselena se desespera com a notícia, e acusa Maximino de tentar separar Rodrigo dela, antes de conseguir o seu perdão. Nitidamente transtornada, Roselena implora de joelhos o perdão de Rodrigo, dizendo que um dia ele entenderá o que é fazer de tudo por um filho. Rodrigo pede para Roselena se controlar, e a tranquiliza dizendo que ela sempre será sua mãe. Constância tenta desmarcar o seu encontro do fim de semana com Oscar, depois de ter dado ouvidos a Roselena, mas Oscar, com todo o seu charme e paixão, faz Constância pensar se vale mesmo a pena deixar de apreciar a sua companhia em um fim de semana romântico, e promete que ela não vai se arrepender. Constância não resiste aos encantos de Oscar, e decide que irá viajar com ele. Rodrigo procura Luciana para se despedir, e dá para ela as alianças que eles usariam no dia do seu casamento. Luciana recebe as alianças sem dizer nenhuma palavra, enquanto Rodrigo foge correndo como um covarde. Totalmente desequilibrada, Roselena convida Padre Honesto para o jantar de despedida de Clara, e com um sorriso estranho no rosto,
Conta que Luciana partirá de volta para o seu povoado, e que até sente falta dela, e mais, diz que Luciana é uma jovem boa e pura, o que deixa Padre Honesto nitidamente preocupado. Roselena conta para Julieta que já conseguiu organizar tudo para o jantar, e aconselha que Clara faça Rodrigo beber o bastante para levá-lo para a cama. Patrício fica furioso com Rodrigo ao descobrir que ele e Luciana já tiveram sua primeira noite de amor. Patrício, indignado, diz não acreditar que depois dele ter feito amor com Luciana, Rodrigo foi tão canalha em abandoná-la, e deixa Rodrigo chocado, ao dizer que mesmo incapacitado jamais deixaria que alguém a tivesse humilhado. Paz fica inconformada por ter chegado o momento de partir e não ter visto Cláudio Linhares, com o coração pesado por ter carregado esse segredo por tantos anos. Paz jura para Madalena que não irá embora sem contar a verdade para Cláudio Linhares. E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo.